Bem-vindos ao canal do Viciado em Lutas. A luta em questão é a luta do Glory 34. No card preliminar de Israel Adesanya contra Yuris Bigauri. Foi uma das lutas que teve um pouco de desafio. Uma luta muito interessante de kickbox. Bora assistir. Israel Adesanya dispensa apresentações. O cara não quer deixar Israel Adesanya ter distância. Tá respondendo muito bem. Tipo, o cara é abusado de dar um pesão no peito e tu não pode deixar se ponendo dessa forma. A Adesanya tá controlando bem a distância. Esse estilo despojado dele, tá aproveitando que ele tá vendo bem no fundo, tá vendo bem de trás, ele consegue antecipar. A Adesanya tem uma capacidade de antecipação extraordinária. Ele se move muito bem. A distância, interessante, a Adesanya gosta de copiar de longe, fazer ponto, pôr a distância da pessoa. Foi muito esperto do Bigaurius. Vou até voltar aqui. E aproveitou que a Adesanya não tinha como se mover, deu um pontapé no pé dele, desequilibrou. Uma estratégia muito usada até em Muay Thai, de forma bem particular, que foi aplicado. A base é muito lateralizada por parte da Adesanya pra ir voltar. Impressionante como ele sobe o joelho na altura da cabeça do oponente, assim, bem fácil. Uma coisa que vocês podem ver que o Adesanya é muito confortável de usar. A questão da distância, ele gosta muito de esperar com que o oponente levar pra perto das bordas do ringue. Assim não tem muito pra onde fugir. Nesse momento ele gosta de dar golpes mais pesados, preferência chute. O chute de interrogação, conhecido como Brazilian Kick. Se não tivesse um momento tão inicial, teria até entrado muito bem. Esse momento ele tá explorando bastante para momentos que não tá conseguindo bater no oponente, ele tá fazendo low kick. Ao decorrer da luta a gente vai ver que o Adesanya ele controla muito bem a distância, o ritmo da luta e é muito mais econômico em golpe. Ele vai infligir muito pouco golpes, tem até uma taxa de aproveitamento boa. O oponente faz muito golpe, tem uma taxa de aproveitamento até melhor, mas é muito reativo essa situação. Ele não conseguiu vencer, controlar a luta. O chute não tem muita ameaça, esse tipo foi até esperto, mas ele estava numa distância muito grande que o Adesanya viu. E eu não sei necessariamente se o oponente é mais forte ou não, mas ele se mostra muito mais potente, muito mais experiente na luta de curta distância. A Adesanya ele vai sofrer alguns problemas quando ele lutar na curta com o oponente. Caraca, milhadazinha alta. Importante de ver, isso é até mais propício no bots do que necessariamente até no próprio bots. Os oponentes, por ser uma luta muito dinâmica, eles tentam fazer mudança de estratégia toda hora. Uma das melhores formas de você alterar a forma que está sendo combatido é você mudando de base. Vai ter muita. É até mais comum do que uma luta de bots ter mudança de base. Israel Adesanya ele faz muita mudança de base. Esse round ele vai usar muito a base ortodoxa, que é uma base destra. E o oponente no próximo round ele vai estar muito acostumado à distância dessa base. Vai ser momentos que ele muda pra base, a Adesanya tem melhor sucesso. Tanto você vê que a Adesanya manda na longa, que ele não tá nem... Ele só com movimento de cabeça, movimentos de
tronco ele tá saindo os golpes. Interessantes low kicks de vindo. Eu gostaria de pontuar para esse chute de interrogação. Ele já tem um chute baixo. O que acontece? Ele deu ideia. Ele fintaria um low kick. Já que tá sendo low kick. O que acontece? Ele, em vez de fazer o movimento tradicional do low kick, como ele vai ser feito aqui, que ele vem lá de trás, faz um pequeno arco no chão e aí bate. Aqui ele fez o movimento que não é muito similar ao low kick normal. Ele veio muito reto. O que acontece? Se ele viesse em arco, parasse, subisse e viesse, o golpe seria surpreendente. Só que do jeito que tá vendo, veio desse modo, ficou um pouco teleguiado. Parece um chute realmente que vai subir e depois vai fazer o momento de interrogação à volta. O que acontece? A Adesanya conseguiu ver. É um movimento atípico pro golpe que você esperaria de low kick, então ele subiu a guarda. Ele não conseguiu pegar da forma tão adequada quanto ele esperava. Mas ele conseguiu subir a guarda. Tem que tomar cuidado para não teleguiar o golpe, ainda mais com uma pessoa como a Adesanya, que tem um QI de luta, um QI de combate, um entendimento de combate extraordinário. Essas coisas que são teleguiadas, essas fintas, tem que ser muito bem aplicadas para enganar um cara desses. Conseguiu pegar, aproveitou para desequilibrar um pouco. Adesanya deixa ele sair do centro do ringue. Ele tá tentando voltar na pancadaria. É uma coisa que ele tem que se pôr na curta distância, nem que seja na curta para média distância. Tava vendo o golpe lá de trás, ele conseguiu sair do golpe. Adesanya tá muito atento para risco das mãos do oponente, que ele tá ignorando os chutes baixos. Não diria que isso é necessariamente bom. Não tá precisando se preocupar para esquivar dos golpes. O oponente está sendo muito reativo a ele. Os golpes não estão se mostrando muito bem sucedidos, mesmo que acertem. A Adesanya tá tentando o Copa House. Não tem o que falar não. Não tenho uma identidade secreta, posso falar sobre o dado e sua direção também. E passar o resto da vida na prisão. Se for uma célula militar, cada não. Vamos dar o projeto. Você vê que o Belgaro não tá nem muito cansado. No momento ele não tá tão cansado. Não gastou tanta energia, ele não foi em maior intensidade. A Adesanya tá controlando bem, não tá deixando ser muito ameaçado. Esse round que vai acontecer o segundo, ele deixa mais a desejar. Ele fica mais exposto. Tá sendo muito bem punido. Falam que a Adesanya já tinha uma rivalidade contra a Belgaro. Aí tu vê que é uma luta de alto nível. Eles já se encontraram. E deve ser o segundo combate entre eles. Talvez o primeiro e tenha começado uma rivalidade. Eu não me adentrei muito no assunto. Mas tu vê que é um combate bem parelho. A questão do controle do Adesanya, do espaço, do ringue, tá muito evidente. Mas ele não conseguiu dominar ou colocar no bolso o adversário. Tu vê que é uma luta de nível bom. Ele pegou um oponente bem bom, bem competente. A Adesanya na longa distância, tu vê que não precisa ficar com os músculos contraídos e ele fica numa postura muito relaxada. Isso vai ajudar ele a ficar sem muito cansaço. Se ele tá numa boa distância como essa, não tem
uma evidência que o oponente agora vai agredir e ele pode avançar, aí ele tá bem seguro, não precisa levantar a guarda. Tem momentos que ele levanta a guarda, tem momentos até que eu acho que ele falha em levantar a guarda adequadamente, mas por enquanto. Aí tu vê, tava numa distância que foi até boa, tinha uma forma de ele fazer um chute curto sem punição. A Adesanya deixou ele ficar um pouco confortável nessa longa distância. Não era esperado ter, como se diz, uma agressividade nesse momento, foi um momento oportuno. Agora começou pra valer. Toque no corpo é interessante, um chip. Foi interessante como o cara levantou bem a guarda, ele podia punir um pouco no corpo. O direto foi bem encaixado. Eu diria que o chip até teve sucesso, aqui já estava um tanto desequilibrado. A corda até aliviou. Aí como o Adesanya já tinha uma distância muito bem controlada, ele viu o chip do adversário vindo, não se mostrou muito. Pela postura, talvez não tenha sido nem tipo, foi um pé frontal da perna de trás. Ele consegue sair muito bem dos golpes, aproveitando essa larga distância e o controle. É engraçado que o objetivo do Adesanya é muito ele ir pro oponente ficar nos cantos do ringue, só que esse Belgaro, toda vez que acontece essa situação, ele fica muito mais agressivo. Ele não quer deixar o Adesanya ficar tão predominante nesse momento. Então tu vê que o oponente não tá contornando da forma que deveria, mas tá respondendo a essa situação. Não tá sendo dominado. Putz, grila? Interessante esse subidão que a Adesanya deu. Foi até um golpe inesperado, realmente inesperado. O diário do oponente foi muito limpo. Agora esse cruzadão, a Adesanya já estava bem antecipado. Eu acho que ele ficou muito mais perto pro qualquer golpe pro oponente nessa trocação depois dessa. Ele vai e volta golpeando de forma muito excelente. A Adesanya tem estilo de old boxer. As trocas de boxer é muito boas. Tem uma noção de contragolpe, de time, espaço. Eu acho que se ele tivesse dado essa joelhada na outra direção teria sido mais efetivo, mas é quase indiferente. Essa aqui entrou. Tu vê que ele tava um pouco desequilibrado para golpear. Esse golpe até tirou o oponente da linha de ataque. Talvez viesse acertar, eu não tenho certeza, mas foi muito oportuno, foi um ótimo time do Belgaro. Uma coisa que tu vai ver nesse round, vocês vão ver, vai ser mais predominante no próximo round, é que a longa distância está sendo dominada pelo Adesanya, fato. Quando vai ter esses golpes diretos, cruzados, golpes de uma trajetória mais retilínea, a Adesanya só sai pro lado e contra-golpeia. O próximo round vai ser repleto disso, sobretudo no final. Mas você vê que ele já tá pegando time, ele já tá conseguindo prejudicar o oponente. Eita. Eu acho que esse momento... Vou até voltar aqui. O Adesanya, eu vou dar uma sugestão, só que ela não funcionaria nesse momento. Ele vai vir com um golpezão aqui, avejando a face do Adesanya. Ele vai pro lado. E se o cara não projetasse tanto e avançasse, ele estaria no lado e poderia ter um ótimo ângulo para dar mão direto, caso ele conseguisse ficar o frente ao oponente de lado de forma perfeita, mas seria um tempo muito curto. Ele poderia vir com a mão do direto, enquanto ele fizesse o movimento de mudança. Só que o oponente veio com muito ímpeto, aí eles vão pular. A Adesanya tá vindo esperar essa velocidade que ele aproximasse. É importante vocês verem que não sou golpeando sem pensar muito. Vem aqui. Esse momento que ele vai golpear, ele poderia dar um chute alto
ou poderia estar até no corpo. Aí ele se projetaria um pouco mais pra frente, mas a forma com que ele jogou um pouco pra trás mostra que ele vai precisar fazer uma pequena compensação. E o chute vai vir quase como um chicote. Vai pousar mais ou menos nessa região. O oponente consegue segurar, ele vai se pouco desequilibrar. E se fosse no corpo, não faria muito sucesso, porque o cara tá com a guarda até bem posta. E a gente não vê porque é um ângulo de vista do Adesanya. Mas não deve ter uma brecha para acertar. Então vê que você não é só golpear. Você tem que pensar, se você fazer um golpe que seja desperdiçado, você desperdiça muita energia e também você pode ser punido. Eu, no caso, acho que seria necessariamente punido nesse momento, mas é uma coisa que qualquer lutador, treinador que esteja vendo essa análise em questão é uma coisa que vale a pena refletir. É um movimento bem natural que ele faz de movimento de cabeça quando tá vendo esses golpes retos. Sobretudo os golpes retos. Essa pois a Adesanya no momento estaria um pouco cansado, eu acho que não teria muito sucesso de punir nesse momento, desequilibrou. Eu acho que seria melhor um golpezinho pontual e ele movimentar para outro momento ser combatido. Agora que tá um momento que tá uma distância muito curta e o Adesanya tá numa instância, numa posição tradicional que o Yogar já conhece bastante os ângulos e a distância de ataque. A Adesanya mesmo na longa ou na curta, essa troca aqui ele vai se ferrar. Se o oponente tivesse uma cadeia cinemática mais bem trabalhada, ou até mais fôlego, ele teria cacetado a Adesanya. Teria esbagaçado ele, mas não se fez proveito. Também não é um oponente que cria essas oportunidades. Low kick. Esse round, o round anterior foi muito ditado pelo Adesanya. Os momentos que ele deixava o cara agredir, controle da distância. Eu não falo que ele, por exemplo, ele deixava perder na curta, não. Isso foi competência do oponente, mas essa tá sendo uma luta que está sendo muito bem ditada pelo oponente. Esse round a gente pode dar pro Belgaro. Não necessariamente pode ser dado totalmente pro Belgaro. Existe uma pequena margem pro Adesanya ter ganho esse round. Eu afirmo que esse round a Adesanya tem uma margem mais confortável para ter sido o vencedor. Mas o que o Belgaro fez na parte inicial do round é merecido dar para ele. Eu fico indeciso em qual round qual é o segundo round que o Adesanya ganha. Eu diria que tem muita margem para ser esse, mas pode até ser no próximo. E se a gente dá o mérito uma vez pro oponente, esse é o melhor round que o Belgaro fez. A gente pode até afirmar realmente, de fato, pensando não na competência da Adesanya, mas na competência do adversário, esse é o round do Belgaro. Ele tá ditando muito a luta, ele tá mandando ver. Uma coisa que eu até gostaria de falar é um tanto criativo, que se você faz a pessoa golpear, você golpeia, a pessoa vai esquivar, ela vai estar no ótimo linha de ataque, é um momento muito apropriado para você chutar. Talvez a sua postura ou a forma como o oponente tenha ido pro lado não vai ser tão apropriado para você dar o chute. Você não vai dar um chute tão potente quando você é competente, mas é um momento muito propício. É uma ótima forma de você criar uma oportunidade de chutar muito alto. O Adesanya, porque não conseguiu esquivar completamente desse golpe, ele tanto levou, ele não foi tanto pro outro lado e não levou esse. Mas se ele levasse, provavelmente teria acertado na altura do ombro. Foi um erro de cálculo do Belgaro. Ele foi até bem para trás. Se ele fosse bem pro lado, teria sido bem danoso. Bem danoso. O Israel Adesanya é muito cauteloso. Muito cauteloso. No início, eu não sabia as intenções dele no caso do comando de treinamentos. Mas quando confrontei Dax sobre isso, ele disse que
nesse momento, quem tá ditando tá sendo a Adesanya. O cara tá sendo muito reativo. Ambos estão muito cansados. A Adesanya eu diria que tá até poupando bastante fôlego pro próximo round. O oponente está esgotado mesmo. Mas consegue render ainda mais, mas... Tentou puxar pro clinch, tá ajoelhado. É engraçado como eu falo como ele tá esquivando pra fora do golpe, mas às vezes ele vai pra dentro. Quando ele vai pra dentro, se ele vem junto com o uppercut, o hook, até um cruzado, existe uma possibilidade realmente de o golpe entrar muito limpo. A não ser que a guarda do cara esteja mais ou menos nessa altura. Boa. O Garo pegou uma distância boa pra chutar. Pô, foi uma... O ruim é que eles estão cansados. O golpe teria entrado muito firme. Se fosse no round mais inicial. Tu vê que ele puxou a perna lá de trás. Ele tá preparando o golpe. Tanto que ele colocando o pé até um pouco pra frente. Ele antecipou. Se o movimento não tivesse sido tão teleguiado, mas aí ele seria menos potente se fosse tão teleguiado assim, teria entrado. Foi um golpe muito limpo, muita competência do oponente. Saiu bem esperto, bem antecipado. Cara, o cara teria voado. Adesanya controlou a distância, beleza. Pra não entrar no seu último golpe. O adversário, por uma luta de kickbox, eu acho que ele mostrou a forma de você lutar a curta com a longa muito boa nesse round. Esse round é... os dois foram muito bons, muito bonitos. Questão de combate, combatividade. Eu acho esse golpe vertical muito bonito. Pena que não acertou. Mas tá, foi um ótimo momento pro Pelgaro. Até o momento, eu daria por volta de 19. Aí vamos ver no próximo. E atentem-se, existe a possibilidade do... Eu não cheguei a ver necessariamente o resultado do juiz, só vi o combate previamente. Existe uma possibilidade de existir margem para o Adesanya fazer 30-27. 10 rounds ganho e o outro só levou atrás nos outros. Eu diria que é muito justo a Adesanya ter 29-28. Necessariamente são o primeiro e o terceiro round. Se alguém discordar de mim e falar que o segundo round foi do Adesanya, eu mega compreendo. Agora falar que Pelgaro ganhou o primeiro round, aí eu já tenho minha discordância. Eles estão bem cansados. O kickbox é uma luta muito dinâmica. Muito dinâmica. Similar ao boate, só com chute. Tem um gasto extra. A Adesanya também fechadinho, bem punitivo, tá esquivando, tá punindo, ele vai ditar muito contra-ataque nessa luta. Boa. Front kicks não tô se mostrando muito sucesso, porque eu diria que o carro-chefe do Adesanya nesse combate é a longa distância, um golpe assim de longa. Ainda mais que ele não é tão brutal, não é tanta ameaça. Quem tá mandando ver é o Adesanya. Eu não espero que um chute frontal vai fazer sucesso de Pelgaro. Ele tá sendo muito bom nos low kicks. Putz, grila. Pegou uma ótima distância. Eu quero até voltar aqui. Ele tá numa distância muito boa pra ele fazer um chute alto. E na distância que ele tá, que não tem como ir mais pra trás, a Adesanya, se tivesse um pouco mais pra cá, o cara estivesse próximo, mais longe das cortas, ele poderia até se projetar um pouquinho pra frente pra dar um rajadão. Não necessariamente o golpe seria mais lento, porque teria uma etapa mais de movimento, porque teria um movimento frontal, então poderia vir adicionar de velocidade. Mas tu vê, nesse momento de pausa, o ponto de vista do oponente não tá indo necessariamente pro pé ou pro joelho, se bem que uma ótima forma que você
ditar qual vai ser o movimento do chute ao joelho, mas o movimento de quadril tá mostrando que vai ser um golpe muito, muito alto. E se ele fizesse um low kick, seria muito poderoso, mas não existe ângulo, pode ser um chute no corpo. Mas é muito incomum pensar isso da Adesanya, então vai ser um chute bem alto. A gente vê, vou fazer até colocar em pequena velocidade para ver como o joelho vai mostrar bastante o ângulo que o chute vai ver. O chute é uma amplitude que vai deixar o chute ser até um pouquinho mais alto. Se fosse mais alto, o chute pegaria por volta daqui. Tem que levar em conta o quão flexível o joelho de um homem é em luta para poder subir até um pouquinho só com o ângulo e um pouco de movimento articular da perna. E a gente tem que levar em conta que o Adesanya é grande pra caramba. Grande pra caramba. Tu vê que nesse momento em que ele levanta o quadril tá quase na altura do braço lá do oponente. Então um chute médio, ele vai dar na altura do ombro. Ele é uma pessoa muito alta e ele tem uma capacidade de subir muito chute. Voltando ao combate. O grande problema que está sendo feito por Edgar, que está deixando ele não tem fôlego, mas que está aplicando muito golpe, ele tá conseguindo refrear o ritmo da Adesanya. Ele conseguiria aplicar uma distância em que, se ele fosse mais efetivo, a Adesanya seria freado. Você ganhar de pontos com um cara como Israel Adesanya é muito, muito difícil, é para poucos. E esses poucos eles conseguiram ditar o ritmo do Adesanya para criar um risco de um possível nocaute, de forma que o Israel Adesanya não se solta tanto, não consegue soltar tanto. O Belgar tá andando muito para trás, ele tá tendo uma curta distância muito, muito efetiva. Se ele fosse totalmente excessivo com isso, ele fosse muito psicopata de ir pra curta distância toda hora, ele podia talvez ter vencido o combate. Eu não vi uma vitória pra ele. A gente vai ver que os golpes retos, os golpes no rosto da Adesanya, a maioria não vai funcionar. No momento que ele tá andando muito pra frente, não cola. Ainda mais quando ele muda de uma base canhota, aí ele quase nunca é acertado, de forma muito punitiva. Da mesma forma que o oponente no segundo round foi pra trás quando fez o uppercut muito vertical, a Adesanya também foi pra trás e recuou do mesmo golpe que ele tentou aplicar antes. Não necessário apontar isso, mas fica um tanto curioso. Cara, Belgar, ou ele saía anterior, ou ele ficava com guarda e só apanhava, filho. É ser goleiro, só levar algum na cara. Muito esperto, ele tentou pegar a perna. Se ele não pegasse a perna, existia uma chance do Belgar não desequilibrar. Eu poder atacar com os braços nessa hora. Aí tu vê que pra você punir um cara desse, precisa desequilibrar ele. Boa. Um golpe dos dois, a Adesanya aproveitou o desequilíbrio pra resetar. Esse momento você vê o Adesanya sobressaindo muito mais. Não estava tão evidente no início do round, mas a Adesanya ele tá sobressaindo nesse round inteiro. Agora é muito evidente. Antes estava sendo muito mascarado pela sucesso e agressividade do Belgar, mas agora tá muito evidente que a Adesanya tá impondo, tá controlando. Ele tá fazendo até menos volume de golpes. E vai ter uma porcentagem de acerto, na minha percepção, menor, mas ele está sendo muito mais eficiente.
uma crítica que a designer tá fazendo muito pouco low kick. Mas low kick existe um altíssimo risco de você levar um golpe no rosto para ser punido. Um estilo de low kick que isso não funciona no estilo de low kick do Alex Pereira ou Poatan. Boa. Essas trocas agora tá muito da designer. Putz, grilo, agora ele tá muito sniper. É só tiro certeiro, bebê. Putz, grilo. Não, existia várias formas de você sair desse golpe. Tu vê que vai ser um chute que pode vir aqui ou até subir. Do jeito que ele vai se equilibrar, o chute vai subir. Cara, ele podia ter jogado para trás, mas ele tava num péssimo ângulo. Ele podia ter se abaixado mais. Se ele jogasse para cá, muito risco. Para cá, ainda seria muito lindo. Ele tá no momento em que ele só sai desse golpe e não leva um destroçador de dentes na boca se ele mostrar talento. Aí tu vê, se ele jogasse pra cá, ele ia ser muito acertado. Cara, ele não ia sair nem com balão de ar, máscara de ar, sei lá o que foi na segunda luta com o Poatan. Ele ia sair em caixão mesmo. Muito esperto. Muito controle de distância. Contra-golpe genial. Agora a designer gastou muito fôlego. Aí tá demorando pra reagir. O corpo tá demorando pra reagir. Acredito que ele esteja vendo esses golpes vindo. Esse golpe não tinha a menor chance de ter sucesso. Ele já tava saindo. O cara mostrou muito que ia fazer um... Ele virou de costas, o que é muito estranho. Talvez ele tivesse uma pequena chance de acertar se fosse um chute vindo com a própria perna que ele tava viajar primeiro. Tipo, tava muito teleguiado. Não teve muito sucesso acertar esse golpe. Não tinha como. Opa. Minha percepção. Agora é 29-28. 18 anteriormente para pegar, somado a 9. Agora vai ser 28. E agora 10 pontos pro Adesanya. Tá muito, foi uma luta muito bonita, muito bonita. Muito mais pressão. Eu vou partir para dados interessantes. Você vê que o Adesanya, no geral, ele fez por volta de 200 e pouquinho golpes, e o adversário fez um número próximo de 300. O cara teve muita efetividade. Eu diria que o questão de socos, eles ganharam uma porcentagem igual, por volta de 1/3, 32, 33%. A Adesanya não mostrou muito, não soltar muito golpe à toa. O cara soltou bastante soco, até teve uma ótima margem de acerto. A Adesanya não chutou muito, tem uma porcentagem até muito boa. O adversário deve ter feito uma porcentagem até melhor. O joelhada da Adesanya realmente aplicou muito pouco. Eu acho que ele aplicou foi no último round, uma ou duas, e o resto foi no primeiro round. Ele tentou muito pouco. O cara fez maior quantidade. Percentualmente, de forma visual, a Adesanya teve menos efetividade, mas eu acho que ele ganhou mesmo. E gente, não é só bater mais, bater pesado, que tu ganha uma luta. Se você não tá criando ameaça, tu não tá controlando nada, tu tá dançando na música do oponente, como é que você pode exigir que você ganhe? Agora vamos pro resultado. Vou colocar uma legenda. Ou vai ser 29-28 a Adesanya, ou existe até uma pequena margem, um pouco injusta, mas compreensível, do Adesanya ganhar. Só que eu acho que é muita injustiça com a competência do oponente no segundo round. (30-27). Olha,
Eu vou ser sincero, eu vi mais uma dessas. É muita sacanagem. Se tiver mais uma, seja 30, 27, é muita sacanagem, mas até entendo. 29, 28, Big Hour. Ele deve ter ganho o segundo round. E devem ter dado pra ele o terceiro round. O primeiro não existe como ele ter ganho. 29, 28 pro vencedor. E lá vamos nós. Ganhou. Marrento ganhou. Ele ganhou o primeiro e o terceiro round. Na percepção do juiz. É quase certo. Luta muito boa. Se gostaram, se inscrevam no meu canal para mais análises. Caso discordem, comente. Explique bastante a perspectiva de vocês. Vai que eu possa mudar de perspectiva. Aumenta o engajamento dando like. E não só prestigiar meu trabalho, mas prestigiar o canal do Glory, que eu vou postar o link dessa luta. Se inscreva, deem like. Incentivo eles sempre a ficarem postando mais vídeos das lutas, dos eventos. Melhor evento atual de kickboxing, não que exista muitos.